Bom, aqui a maior parte das pessoas, ela estuda a Bíblia, mas não estuda a história do cristianismo, né? O cristianismo, como qualquer outra coisa na história, ele teve uma evolução. Então, nos primeiros séculos do cristianismo, o que nós vamos ter é uma, que a gente chama de uma confederação de igrejas. Nós não temos uma única ideia do que é o cristianismo, nós temos várias ideias do que é o cristianismo. Não é muito diferente de hoje. Hoje a gente não tem a igreja católica, a igreja anglicana, a igreja presbiteriana e as igrejas evangélicas. É a mesma coisa que acontecia naquele momento. Nós temos ali cada igreja, cada região, defendendo um cristianismo e uma verdade, e cada um dizendo que ele era o porta-voz da fé. O que aconteceu foi que depois dos primeiros séculos do cristianismo, houve uma tentativa de uma junção dessas diversas vertentes, ou de uma homologação. Eles tentaram homogeneizar para o cristianismo ter uma única voz, uma única palavra, uma única verdade. Afinal de contas, não é toda opinião que pode ser verdade. Então, não é porque a pessoa leu e teve uma interpretação da Bíblia que essa interpretação seja verdadeira. Então, o que eles estavam querendo ali é definir qual interpretação da Bíblia é verdadeira. Isso é o que vai ser feito nos concílios ecumênicos. Nós temos ali 8 concílios ecumênicos. O primeiro concílio ecumênico vai ser convocado pelo imperador Constantino em 325, e a partir disso vai se definir as questões da fé. Os primeiros 4 concílios ecumênicos, eles vão ser concílios ecumênicos que vão ser cristológicos. Eles vão tratar da figura de Cristo, definição de Cristo. O que é Cristo? Cristo é um homem, Cristo é Deus, Cristo é uma modalidade de Deus, é uma forma de Deus, Cristo nasceu homem, depois foi adotado, o que é? Então, se para esses cristãos, ser cristão é imitar a Cristo, você tem que compreender o que é Cristo. Para você ser melhor cristão, você tem que compreender o melhor possível Cristo. Então, a grande tarefa desses autores e a grande tarefa de Agostinho é, na realidade, entender o que é Cristo. Porque você vai imitar a Cristo. No início do cristianismo, a grande foco da imitação de Cristo vai ser na morte, no martírio. O mártir cristão vai ser o grande destaque. Mas agora, durante a época do Agostinho, o que vai se dar destaque vai ser justamente a vida de Cristo. Como é que você imita Cristo na sua vida? Aí que vai ser o problema. Porque cada vertente vai dizer que você imita Cristo assim, você faz assado, você faz de um jeito, você faz do outro. E ninguém consegue conversar entre si. Aí que vai se dar as polêmicas religiosas. Você vai pegar um autor como Agostinho, que está conversando com todo mundo, daí vai mandar uma carta para ele e vai dizer, olha, tal bispo falou de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Na Trindade, a figura de Deus está acima ou está igual à figura do Filho? Aí Agostinho vai montar uma carta ou vai comprar um tratado e vai responder essa pergunta para a pessoa. E assim ele vai construindo as suas polêmicas religiosas. Às vezes a pessoa vai responder ele. E isso vai se dar também dentro de uma tradição da antiguidade, que é muito gostosa de a gente estudar, que é a tradição do contra. O que é o contra, que o Agostinho adora fazer, por exemplo? Nos Pelagianos, por exemplo, ele está falando contra Juliano. Contra Juliano é basicamente você pega um livro do cara e você vai copiar parágrafo por parágrafo do cara e você vai desmontar o raciocínio do cara parágrafo por parágrafo e provar que o cara está errado. E que a sua vertente, que a sua forma de ver o cristianismo, que a sua está correta. Me parece um pouco a ironia de Sócrates. Também. Você tem muito de filosofia no início do cristianismo, né? A formação do eu cristão, a formação do que é ser cristão, ela se dá no primeiro momento negando o judaísmo, né? O cristão é o não judeu. O judeu é aquele que negou a Cristo, então o cristão não pode ser o judeu. Agora, no segundo momento, a partir do século II até o século V, o cristianismo ele vai conversar com a filosofia. E vai pegar a estrutura da filosofia, vai pegar toda aquela musculatura da filosofia para tentar explicar a mensagem de Cristo. Então, Agostinho, por exemplo, é um cara que vai utilizar muito o neoplatonismo, principalmente no início da carreira dele. Mas você vai ter autores, como, por exemplo, vários dos debatedores dele, principalmente os debatedores pelagianos, que vão ser aristotélicos ou neo-aristotélicos. Então, você tem muito de filosofia nisso. O arianismo mesmo é acusado de ser uma heresia que ela tem origem no fato da pessoa ser filósofa demais e cristão de menos.
Ok. Me fala uma coisa. O Agostinho, ele era professor de retórica, antes da mudança na vida dele. Eu fico até imaginando com a visão, a minha visão limitada de um sujeito do século XXI, olhando para ele como se fosse um mochileiro andando ali pelo Mediterrâneo e dando aula de retórica. Na minha cabeça tem isso. Mas me fala uma coisa, por que você escolheu o ethos retórico como instrumento para desenvolver as suas pesquisas? Se é que eu estou correto, por favor, pode me corrigir, se eu não estiver. E por que você escolheu também outras ferramentas da retórica para desenvolver a tua pesquisa? Bom, na pesquisa acadêmica, a gente pode fazer o que a gente chama de pesquisa a priori ou pesquisa a posteriori. Se você faz uma pesquisa a priori, você está fazendo uma pesquisa que você leva as suas questões para o seu objeto de estudo, então você já está com as questões prontas. E você leva isso para o seu objeto de estudo e força com que ele responda. Às vezes isso dá certo, não dá certo, você tem as suas vantagens e suas desvantagens. E a pesquisa posterior é você olhar primeiro para o seu objeto de estudo e ver ali o que o seu objeto vai dizer para você, o que você precisa, quais são as questões que ele está levantando para você. No caso da minha pesquisa, é uma pesquisa posterior. Eu olhei ali, isso foi minha segunda iniciação científica, na realidade, eu dei uma olhada geral nos escritos do Agostinho e olhei e fiquei com questões para mim. E a partir dessas questões ali, eu tentei ali responder o que estava sendo colocado no meu objeto de estudo. Mas o objeto de estudo também, ele pede para você. Ele pede para mim um conhecimento básico de latim, não vou nem tentar fazer tradução de latim, porque levaria anos de estudo para fazer tradução de latim, e eu vou deixar para o pessoal da letras isso, que eles sabem muito melhor que eu. Eu precisava ter um conhecimento bastante extenso de retórica, que a gente está falando de um dos principais mestres de retórica de todos os tempos. Você está falando do cara que criou a retórica cristã, então, se você não entender o que é retórica e quais são as ferramentas pela quais ele está montando o texto dele, por que ele está usando argumento 1, argumento 2, argumento 3, por que ele faz essa sequência, o que vai acontecer é que você vai comprar o discurso dele e no final da leitura do Agostinho, você não está falando mais como você está falando Agostinho, né? Você está lá no bar e você está se pegando e falando Agostinho e você não é mais, você foi colonizado. Isso não pode ser feito por uma pessoa que está pensando um trabalho de estudo científico, um trabalho de estudo acadêmico, né? A gente tem que ter uma certa... Exige um certo estranhamento, distanciamento? Sim, exige e é necessário. Não, exige. É necessário? Exige. Na pesquisa. Exige. Com certeza, exige e ele é necessário, porque o historiador ele tem que fazer um duplo movimento, né? Primeiro, você tem que se desarmar de todas as suas ideias, de todas as suas ferramentas do século XX. E segundo, você vai ter que se armar com as ferramentas do cara da época que você está estudando. Então, se o cara era especialista em retórica, estude retórica. Se o cara é especialista em filosofia, tinha uma ótima erudição em filosofia, como é o caso do Agostinho, estude filosofia. Mas você vai ter que, para entender o pensamento do cara, você vai ter que entender as ferramentas pela qual ele está construindo o pensamento dele. E o Agostinho, ele utiliza a retórica e o ethos retórico acima de tudo quando ele está construindo. Então, se eu não tivesse estudado retórica, se eu não tivesse estudado Cícero, Quintiliano e os outros manuais que o Agostinho mesmo leu, se eu olhar nos Confissões lá, por exemplo, a introdução ao pensamento dele, a academia dele, foi pelo Cícero. Ele coloca o Cícero com um papel de destaque na vida dele. E aí ele cita o Cícero, direto ou indiretamente, durante toda a vida dele, os 40, quase 50 anos de produção que ele tem. Tem um espaço muito significativo para a erudição do Agostinho. E ele, como o Tomás de Aquino depois, são autores que são extremamente eruditos. Então, se você não entende as referências que ele está falando, você não consegue analisar ele. E às vezes você vai dar o azar de pegar uma tradução, você vai dar o azar de pegar um sermão, uma carta, no qual o tradutor não foi muito generoso com você, ou não tinha muita erudição ele mesmo. E ele não vai colocar na notinha de rodapé que essa passagem aqui é de João 10, 20. Ou então essa passagem aqui, ele está citando Cipriano, o texto de Cipriano, o texto de Tertuliano, em tal livro do cara. Às vezes a pessoa que está traduzindo não sabe. Mas se você passar reto nessa referência, você está deixando de entender um argumento. E o peso do argumento que ele está colocando. Ok. Então, pode dizer. Tá. Eu gostaria que você retomasse aí, assim, de uma forma breve,
qual era o posicionamento dos donatistas e como Agostinho confrontou os donatistas. Bom, os donatistas, eles são uma vertente que é bastante interessante de estudar, né? É uma vertente que o Agostinho vai confrontar durante 40 anos. Ele começa a produzir textos contra os donatistas em 390 e termina, basicamente, na data da morte dele, em 430. Os donatistas, eles defendiam uma sociedade, eles defendiam uma igreja que fosse a igreja dos santos, a igreja dos puros. Então, dentro de uma vertente mais radical donatista, se você pecasse, você automaticamente deixaria de ser cristão. Então, para você estar dentro dessa igreja de santos, você teria que ser reconhecido por um próprio donatista. O problema do Agostinho com os donatistas é justamente que os donatistas, primeiro, defendem que eles devem ser separados de todas as outras igrejas. Todas as outras igrejas cristãs são falsas e a deles é verdadeira. E segundo, eles não reconhecem nenhum sacramento das outras igrejas. Dentro do momento no qual nós estamos falando, ali no século IV, no século V, os sacramentos ainda estão se formando. E o cristianismo está em expansão. Então, você não reconhecer um sacramento que foi feito a um cristão, isso aí é uma ofensa gravíssima na época. E os donatistas não reconheciam o batismo que era feito em outra igreja. Então, o Agostinho vai entrar num total confronto com os donatistas em relação a isso, justamente porque ele acha que os donatistas, então, estão indo para o lado da soberba, estão indo para o lado da arrogância, de achar que só eles são os verdadeiros. Ô, Lucas, então ele construiu um ethos retórico para combater os donatistas? Sim, ele vai construindo ao longo do tempo. Como são 40 anos de polêmica, você vai ter idas e vindas dentro da construção do Agostinho, né? Você vai ter um primeiro momento no qual Agostinho vai tentar convencer eles a partir da razão. Vai dizer, olha, o argumento que vocês estão colocando está errado, por isso, por aquilo. Vocês não podem desconsiderar o batismo de outros cristãos, porque o batismo ele é válido a partir da intenção da pessoa, a partir do reconhecimento de Deus, e você não pode julgar o outro, porque o julgamento, na opinião de Agostinho, é uma premissa, é algo que só pode ser feito por Deus. Um cristão não pode julgar. Quem julga é Deus. Então, ao julgar, você está fazendo algo que é tão arrogante que você está pegando algo que é um elemento, uma característica que é de Deus. E aonde chegou essa polêmica entre o Agostinho e os donatistas? Bom, ele não chegou a fazer como o Optato de Milevo, que é um pouquinho anterior ao Agostinho, que literalmente xingou a mãe de cada donatista e 5, 6 gerações de cada donatista. Literalmente? Literalmente. O Optato, ou seja, rodou a baiana. Não, se você quiser aprender a xingar, leia o Optato de Milevo, que esse é um cara que xinga com propriedade. Agora, o Agostinho, ele vai primeiro tentar convencer pela razão, não vai dar certo. Segundo, ele vai ter ali o concílio de 410, 411 em Cartago, no qual vai tentar se ver ali tentar resolver a questão dos donatistas, né? Os donatistas vão ser condenados, eles vão perder o concílio, mas mesmo assim eles não vão dar o braço a torcer. Já quase na época do concílio, tem uma virada no pensamento do Agostinho, que ele já está falando, olha, não dá para convencer esses caras, então vamos convencer pela força mesmo, que a autoridade romana resolva com esses caras, que eles são considerados fanáticos, violentos, não dá para conversar com os caras. Lucas, então, a partir de agora, conversar pela força. Quando a gente fala em autoridade romana, no ano 400 e pouco, ainda não tinha papa, né?